Graça e paz, igreja amada e preciosa. Estamos aqui para nós compartilharmos mais uma palavra de Deus nesta quinta viva, que eu tenho certeza que vai te fortalecer no seu coração e na sua fé, assim como Deus também está fazendo ao meu coração. Essa semana eu estava lendo esse texto e Deus colocou no meu coração de compartilhar aquilo que Deus tem falado a mim. Amém? Primeiro nós vamos orar. E antes mesmo de orar, nós vamos fazer o nosso momento de ofertas, nosso momento de dízimos, porque sabemos que isso é importante, isso faz parte também da nossa fidelidade. Como a Bíblia mesmo diz lá em Provérbios 3, 9, né? É uma forma também de nós honrarmos a Deus. Nós honramos a Deus de diversas maneiras, né? E uma delas também é ofertar ou dizimar. Porque quando nós amamos, nós nos importamos e sabemos que a igreja em si, o templo, a manutenção do templo, como diz lá em Malaquias 3,10, precisa das nossas ofertas e dos nossos dízimos para manter e manter bem. Amém? Vamos começar? Vamos orar primeiro? Pai querido, colocamos, ó Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas nesta hora. E lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Ó Deus, que esse momento seja um momento tão precioso, que venha ser um divisor de águas nas nossas vidas, assim como foi para esse personagem, ó Deus, que iremos falar aqui agora. Ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Assim eu oro, te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Amém, amada igreja? Então, eu creio que Deus, nesses dias eu tenho lido o livro de 2 Crônicas e eu tenho lido muito sobre os reis de Israel, sobre os reis de Judá e como é bom poder realmente ver essa história. E eu amo história, né? Eu fiz geografia, mas eu acredito que a história da igreja é tão importante. Muito importante, a história do povo de Deus é muito importante, assim como também é importante a história, né, do nosso país, das civilizações, e esta história da bagagem também é a história que são estudadas nas escolas. Amém? Então vamos lá, abra a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 29, e eu quero ler aqui alguns textos que eu creio que vai ser muito bom para a nossa edificação. E eu quero meditar com você sobre o tema: boas escolhas geram bons resultados. Amém? Boas escolhas geram bons resultados. Quem não quer ter um bom resultado bom, não é? Quem não quer ser aprovado? Quem não quer realmente ser bem-sucedido, ser próspero, amar, todos nós queremos. Eu quero ser bem-sucedida. E eu tenho certeza que você também quer ser bem-sucedido naquilo que você faz, no trabalho, na família, não é? Na vida financeira, na vida também, claro, espiritual, nas emoções, amadas. Boas escolhas vão trazer bons resultados. E nós vamos ver aqui na vida de um homem, de um rei, Ezequias, um rei que eu creio que você já ouviu falar muito sobre ele, e hoje nós vamos falar novamente, talvez de uma forma diferente, talvez de uma forma mais profunda em alguma área, e nós vamos falar sobre esse homem que foi, olha só, Ezequias capítulo 29, versículo 1, diz assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias, e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Gente, que atitude linda do rei Ezequias. Aqui diz que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele fez o que era certo, não era perante aquilo que ele achava ser certo. Não, ele fez o que era certo perante o Senhor, aquilo que o Senhor realmente desejava. E nós vamos ver que Ezequias foi um rei diferenciado. E talvez você possa pensar assim, mas o rei Ezequias, ele era um servo de Deus, ele era escolhido de Deus, né? Com certeza tinha uma família muito boa, muito ajustada. Amado, nós vamos ver que não foi bem assim. Ezequias, o nome Ezequias significa Deus fortalece.
Deus fortalece é o significado do nome Ezequias. E Ábia, que é o nome da sua mãe, que eu achei muito interessante, o nome Ábia significa seu pai é Deus. É interessante que Ezequias, ele não teve um pai que pudesse ter dado um exemplo para ele, de ensinar a ele um caminho bom, não é? A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai desviar deste caminho. Pois Ezequias, o pai de Ezequias foi o rei Acás. E se você for estudar aqui no capítulo 28, o rei Acás foi um rei que não agradou ao Senhor. Foi um rei que foi um rei considerado um rei mau, que não fez aquilo que deveria fazer. E algo interessante, quando eu estava lendo aqui, por que o rei Acás ele foi mau? Por que ele tomou essas decisões para fazer o que era errado? O rei Acás, amado, ele fez algo terrível. Ele fechou, inclusive, as portas da casa de Deus, né? E ele fez algo também terrível, que era abominação diante do Senhor, que ele queimou os seus filhos em sacrifício aos deuses. Pensa só, Ezequias, os irmãos de Ezequias, todos foram mortos pelo seu próprio pai em sacrifício a deuses, misericórdia. Então, este pai, Acás, ele não foi um bom exemplo na vida de Ezequias, mas aqui diz que Ábia, né, ou Abia, que é o nome da mãe de Ezequias, foi uma boa mãe, né? Eu imagino que sim, tanto é que ela foi citada como mãe de Ezequias, ela era filho de Zacarias. E ali ele pôde ter uma mãe, e aos 25 anos de idade ele se tornou rei. Muito jovem ainda, não é verdade? Eu não sei quantos anos que você tem, mas 25 anos para tomar frente a uma grande nação, uma numerosa nação, era uma responsabilidade muito grande, como hoje também é uma responsabilidade muito grande, né? Geralmente quem assume a liderança de um país, de uma nação, ele realmente não tem na média de 20 anos, né? Acima de 40 às vezes, né? De 30 a 40 anos e assim por diante. Então Ezequias, ele era um homem jovem, ele era um jovem ainda com 25 anos e diante de uma responsabilidade tão grande. Só que ele decidiu, amado, ele decidiu não seguir o conselho do seu pai. Ele decidiu não fazer o que o seu pai fez. Ele decidiu fazer certo, ele decidiu buscar o Senhor, e aqui diz ainda que ele ele começou a fazer o que era reto perante o Senhor, porque Acás, o seu pai, como ele fez tudo errado, como ele fez o que não deveria ter feito, ele teve inclusive uma morte muito triste, né? Porque ele decidiu fazer contrário à vontade de Deus. Amado, quando nós decidimos fazer contrário à vontade de Deus, com certeza o resultado não é bom. Mas Ezequias, ele decidiu fazer diferente do seu pai. Eu não sei como é seu pai, se ele realmente é uma pessoa sensata, uma pessoa correta, mas isso não justifica você fazer o mesmo, não é? E talvez seu pai seja um bom homem, né? Um sensato, correto, íntegro, ter um bom caráter, siga, né, os exemplos de seu pai. Mas Ezequias, ele não tinha esse exemplo, ele não teve essa oportunidade, mas ele decidiu fazer o certo. E aqui eu coloquei alguns passos que Ezequias decidiu fazer, alguns passos que fez dele um homem que marcou a história do povo naquela época, um homem que permitiu o povo prosperar. A decisão de um líder, amado, faz com que o povo prospere. Você que é pai, não é? As suas decisões também podem ajudar os seus filhos, a sua família a prosperar. E Ezequias, ele lutou por isso. Ele quis que o seu povo vivesse um tempo diferente, porque o seu pai não proporcionou isso. Mas no momento dele, no momento da oportunidade dele, ele decidiu fazer diferente. Em primeiro lugar, eu vejo que Ezequias, ele procurou ter apoio. Ele tinha um apoio, né, eu creio, da sua mãe, ele teve o apoio de profetas, do sacerdote. Aqui nesse livro é citado Isaías, que esteve ali junto com ele, para eles trabalharem junto, para buscarem a presença de Deus junto. O profeta Isaías, sim, lá, né, onde depois do livro de Salmos tem o livro de Isaías. Aquele Isaías é o Isaías que está aqui junto com Ezequiel, um homem de Deus, um profeta de Deus. Sabemos que Isaías, ele teve
grandes revelações do Senhor, inclusive do nosso Jesus, do nosso Messias. Isaías pôde contemplar, não é? Ou pôde ter essa visão para deixar escrito para nós. Amados, esse Isaías estava ali junto com Ezequias. E até mesmo a história de Ezequias, ele também é citado lá no livro de Isaías, sobre alguns fatos que aconteceu aqui importantes. Mas nós vamos continuar. Então, em primeiro lugar, você precisa de ter pessoas do seu lado, sabe, que você pode realmente consultar, que você pode realmente buscar um conselho bom. Assim como Ezequias, ele teve ali, ele soube escolher as pessoas para estar do lado dele. E principalmente, amado, nada tirava do coração de Ezequias, que era agradar o Senhor. Ezequias, ele tinha isso em mente. E nada tirou isso da mente de Ezequias. Ele queria fazer o que era reto, o que era correto, aquilo que pudesse agradar a Deus. Então, o que ele fez? Nós vemos aqui no versículo 2, que ele fez o que era reto. E no versículo 3 diz o seguinte: no primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, olha que interessante, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Aquilo que o seu pai fez de fechar as portas, esse homem, não é? Ezequias, ele fez diferente. Ele sabia da importância da casa de Deus estar de portas abertas. Ele sabia que o povo de Deus precisava de estar ali diante daquele templo com as portas abertas. Por quê? O que é a casa de Deus? Nós sabemos lá que Salomão, quando construiu a casa de Deus, ali foi lugar de adoração, lugar de oração. Havia uma promessa sobre aquele lugar. Havia realmente, aquele lugar era um lugar separado, onde Deus iria ouvir as orações do povo, onde Salomão ele falou, Senhor, quando o povo aqui mesmo estiver estando errado e se arrepender, o Senhor ouve. E aí o que aconteceu? Aquele lugar, amado, estava de portas fechadas, não é? Mas esse homem, Ezequias, ele viu que a casa de Deus não podia estar de portas fechadas. E isso me faz lembrar também do tempo que nós estamos vivendo hoje, a pandemia, não é? Quantos dias, né, nós não podemos abrir as portas do templo, não podemos abrir as portas da igreja para que pudesse o povo cultuar, para que o povo pudesse realmente buscar a presença de Deus. Amado, olha quão tremendo isso, não é? Agora hoje, louvado seja Deus, nós temos a oportunidade de ver a igreja aberta, as portas da igreja aberta. Para quê? Para receber a família de Deus, para receber os irmãos, para que aquele lugar que é separado para adoração, separado para o louvor, separado realmente para nós fazermos aquilo que devemos. É a casa de Deus, amado. Onde nós vamos, o templo é um lugar especial, onde a família de Deus se reúne, onde o povo de Deus se reúne. E aqui, olha, esse homem, ele entendia que o templo era importante. Ele entendia que a casa do Senhor precisava de estar aberta. E aqui ainda diz mais, que ele abriu as portas e as reparou. Ele queria deixar tudo lindo, tudo pronto. E isso Ezequias fez porque ele se importava. Ele se importava com a casa de Deus. Ele se importava com a casa do Senhor. E eu coloquei aqui uma pergunta. O templo é importante para você? Para Ezequias o templo era importante. Para Ezequias a casa de Deus era importante. E foi aqui diz, no seu primeiro ano, no seu primeiro mês do seu reinado, a primeira coisa que ele fez foi abrir as portas. Amado, abre a porta do seu coração. Ame o templo do Senhor. Nós estamos aí com desafios, não é? Louvado seja Deus. Você deve ter visto aí no Zap, né, nas comunicações, que nós, louvado seja Deus, estamos comprando o terreno da igreja e nós vamos construir ali num templo, um lugar de adoração. Amado, envolva nessa obra, amém? Vamos todos sonhar com essa obra pronta, porque o templo é importante, sim. O templo é o lugar onde a igreja se reúne, onde a família de Deus se reúne para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é todo poderoso, aquele que pode fazer toda e qualquer situação ser mudada, precisa de uma casa. E Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi isso. E no versículo 5, fala de outra coisa. Olha só,
No versículo 5, diz o seguinte, Ezequias fala para os levitas: santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais, tirai, olha, do santuário toda imundícia. Meu Deus, olha como é claro isso. Então Ezequias, ele queria que a casa do Senhor estivesse toda limpa, que tirasse todo tipo de contaminação, todo tipo de sujeira. Amada, é importante nós nos preocuparmos com a casa de Deus, é importante nós nos preocupar, e aqui fala de santificação. E olha, como Ezequias, ele se preocupava com a santificação. E não é só aqui, mas tudo começa, primeiro, abra a porta. Veja a importância do templo, abra a porta do seu coração. A palavra de Deus diz que também o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como está a porta do meu coração? Tem que estar aberta para que o Espírito Santo também possa falar ao nosso coração. E em segundo lugar, aqui depois de abrir, aqui fala de santificar, aqui fala de buscar a santidade, buscar realmente ser santo. O que é? O Ivanilson hoje, até mesmo, o pastor, de manhã, ele falou sobre isso. O nosso Deus é santo e nós devemos também nos santificar, porque Deus até fala, sede santos, porque eu sou santo. A vontade de Deus, amada, é que nós vivamos uma vida de santidade, uma vida correta, íntegra, uma vida sem contaminações, sem idolatria, sem pecado. Precisamos sim de buscar essa presença de Deus. E vamos continuar. E Ezequias, ele é tão incrível na santificação, que eu quero que você olhe aí para você ver, no versículo 20, sobre santidade também. Olha que interessante o que Ezequias leva o povo a fazer. No capítulo 30, ele faz uma festa, depois nós vamos falar sobre essa festa. E aí ele coloca o povo para adorar o Senhor. E ele via que os levitas, os sacerdotes, eles tinham se santificado, mas haviam muitos no meio do povo que não tinham se santificado. E olha o que Ezequias faz diante de Deus. Olha, no finalzinho do versículo 18 fala assim: e Ezequias orou por eles, dizendo: Senhor, que é bom, perdoe todo aquele que dispôs o coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de nossos pais, ainda que não segundo a purificação exigida pelo santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Olha que interessante. Ezequias, ele intercedeu para o povo, porque o povo não tinha, não sabia ou não tinha esse costume de ter uma vida santa, íntegra. E Ezequias percebeu isso e ele orou para o povo, para que Deus pudesse curar o povo. Amado, a santidade traz cura também. E Ezequias sabia disso. E Ezequias queria ver o povo prosperar, queria ver o povo de Deus realmente vivendo o melhor de Deus. Porque, amado, com Deus nós vivemos o melhor. Agora, sem Deus é impossível viver o melhor nessa terra, viver o melhor que Deus tem para nós. Então, olha só, a santificação. Lá em Josué 3,5, Josué até fala para o povo, santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se eu quero ver maravilhas de Deus na minha vida, o que eu tenho que fazer? Santificar. Amado, o que na sua área precisa de ser santificado? Qual o pecado que precisa de ser eliminado? Peça perdão a Deus. Amado, não tem nada que Deus não possa perdoar. O inimigo, o diabo, ele é acusador. Ele não quer que nós vivamos uma vida de santidade. Ele vai falar para você que é difícil, vai falar que você não consegue, vai falar que é impossível. Mas olha, não há nada impossível para Deus, porque olha, o que o Senhor quer é que nós nos pareçamos com Ele. Então, se eu quero ver maravilhas na minha vida, na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha alma, santifique. Oh meu Deus, a doença hoje do século é a alma, a doença na alma, a depressão, a angústia, a ansiedade. Amado, santifique, separe seu coração, Eu creio que o Senhor tem maravilhas para fazer na sua vida. E outra situação que ele coloca aqui, e olha, nada, amado, ele fazia sozinho. Ele renovou a aliança com Deus. Versículo 10 e 11, achei lindo esse texto. Olha aí ainda em 2 Crônicas, capítulo 29, diz assim: agora estou resolvido, a palavras do rei,
Agora eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. E ele diz: filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele e para o servirdes e para ser de seus ministros, queimando incenso. Olha que coisa linda. Este rei, ele diz: eu estou resolvido a fazer aliança com o Senhor. Amado, o que nós dissemos? Qual é o tema de hoje? Não é? Uma boa decisão trará bons resultados. Então as escolhas, uma boa escolha traz bons resultados. Então este homem, ele resolveu, e eu quero falar a você: resolva fazer uma aliança com o Senhor. Saiba que Deus, ele quer muito que isso aconteça. Faça uma aliança com o Senhor, comece a andar com ele. O que é aliança? Quando nós falamos de aliança, nós falamos de casamento, não é? E quando nós nos aliançamos com o nosso cônjuge, nós deixamos todos os outros, porque hoje eu tenho uma aliança com o meu cônjuge. E é isso que o Senhor quer que você faça com ele. Faça uma aliança com Deus, ande com o Senhor, que ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Não é como diz lá em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. O Senhor, ele é fiel, ele é bom. E Ezequias sabia disso. Então, Ezequias, ele falou: estou resolvido. E aqui diz: não seja negligente. O que é ser negligente? Deixar para depois, né? Negligente é estar descuidado. Não, Deus, ele sabe, né? Tem gente que fala, eu já ouvi isso, né? Não, lá no céu tem um lugarzinho para mim. Amado, não é assim. A coisa não pode ser bagunçada, né? Não vamos ser negligentes, não vamos deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje, não vamos deixar para depois aquilo que hoje eu tenho a oportunidade de fazer, porque quanto mais rápido eu ter uma aliança com o Senhor, mais eu vou ter a chance de ser abençoado, e não só de ser abençoado, de abençoar a outros também. Amém? Sua família precisa de ser abençoada e precisa que você tome o primeiro passo. Nós precisamos de tomar o primeiro passo. E eu, em sequência aqui, no versículo 21 a 24, Ezequias chama o povo para ofertar. Só que nós vimos que existe um passo aqui. Primeiro, abriu a porta, né, da casa de Deus. E depois se santificaram. Fez aliança com o Senhor. Aí depois é o momento de ofertar. Porque, amado, se nós colocarmos a oferta primeiro, né, não tem como acontecer o que aconteceu aqui. Primeiro eu tenho que abrir a porta do meu coração, ver a importância do templo, né, me santificar. Terceiro lugar, que diz aqui que eu falei, renovar a aliança com o Senhor. Aí sim eu vou poder ofertar. Aí sim eu vou poder estar aberto a dar a Deus. Porque, amado, antes disso, às vezes, muita gente só quer receber de Deus. Por quê? Não passou por todos esses processos. Porque à medida que eu entendo, eu também quero me participar da obra do Senhor. Não é? Eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ofertar para o Senhor. Porque eu entendo essa sequência. Depois de estar em santidade, em aliança, realmente eu entendo que eu preciso de fazer parte. E aqui as pessoas trouxeram as suas ofertas e com a alegria louvaram a Deus. Vamos ver o versículo? Olha o versículo 30. E então Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com todas as palavras de Davi e de Asaf, né, o vidente. E eles com alegria se inclinaram e adoraram. Olha que coisa linda. E aqui no versículo 31 diz assim: e disse ainda Ezequias: agora vós vos consagrastes e vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios, ofertas de ações de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos estavam com o coração disposto e trouxeram holocaustos. Amados, quando nós estamos felizes, nós não temos dificuldade de ofertar. Quando nós entendemos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós não temos dificuldades de sermos fiéis a Deus, porque nós vamos reconhecer que realmente a obra do Senhor necessita disso. E olha, depois de tudo isso, em segundo lugar, primeiro
nós vimos aqui que houve um momento que Ezequias não fazia nada sozinho, ele tinha apoio. Amado, ninguém faz algo grande sozinho, não é? Renovar a aliança, não é? Estar em santidade. Amado, nós precisamos ser pessoas que influenciam, amém? E que sejam influenciados por aqueles que realmente querem o nosso bem. Amém? Porque o inimigo, ele quer nos influenciar com aquilo que vai nos destruir. Mas olha, nós temos aí pastores, líderes, temos a palavra de Deus, temos o Senhor que nos ensina a cada dia como pode dar certo. Vamos nos deixar ser influenciados pela palavra de Deus. Vamos nos deixar sermos influenciados por aqueles que realmente querem o nosso bem. Aí o que aconteceu bem na sequência? Em segundo lugar, ele celebrou a Páscoa. Oh, glória a Deus! Depois de tudo isso é tempo de festa. E a Páscoa, amada, era um tempo de muita festa. Eu quero dizer que o povo de Deus é um povo festeiro. E eu sinto tanta falta de ter festa, porque eu amo festejar. É muito bom. E eu quero te dizer que o povo de Deus gosta de festa sim, porque desde o início, como o povo dançava, como o povo louvava. E aqui, olha, o que acontece? Ezequias chama o povo para a Páscoa. E o que significa Páscoa, amado? Passagem. Onde aconteceu a primeira Páscoa? No Egito, lá com Moisés. E o que era a Páscoa ali, amado? É passagem do tempo de escravidão para o tempo de libertação. E a Páscoa foi o marco, a libertação do povo para viver um novo tempo. E olha, nós precisamos de festejar essa Páscoa, viver o novo do Senhor, não ficar preso ao Egito, não ficar preso ao passado, não ficar preso à escravidão. Amado, Páscoa significa libertação e o Senhor quer nos libertar. E aqui Ezequias chama o povo para essa festa, Páscoa, passagem do momento de erro, né, que o povo estava, como seu pai Acás tinha levado o povo à perdição. Então Ezequias foi levar o povo, passar o povo a viver um novo momento, viver um novo tempo. Então foi a festa da Páscoa. E olha o versículo 8, no capítulo 30. O que diz aqui, olha: não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais, confiai-vos no Senhor e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque se vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos, vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornarão a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. Olha a mensagem que o rei Ezequias estava dando ao povo, para que o povo não endurecesse o coração. E eu falo, não endureça o seu coração. Oh, meu Deus, o nosso Deus é Deus de amor, o nosso Deus ele é misericordioso. Amado, se nós erramos, ele está disposto a perdoar. Mas aqui diz, converta o vosso coração ao Senhor. Aqui diz, não é? Se volte para Deus. Aqui diz, não endureça o coração. E eu te falo, não endureça o seu coração. O Senhor, ele quer te abençoar. Então, em primeiro lugar, para a Páscoa, em primeiro lugar, nós temos que realmente converter o nosso coração ao Senhor. Depois de fazer uma aliança, mesmo depois de fazer aliança, às vezes o nosso coração ainda está duro. Mesmo depois de fazer uma aliança com Deus, às vezes o nosso coração ainda está resistente. E aqui, Ezequias fala para que o povo não endureça o coração. Não endureça. E eu falo para você, abre mão, né? Abre mão, volte para o Senhor, porque Ele é misericordioso e Ele tem coisas boas para todos nós. E como eu li aqui já no versículo 9, aqui fala converta. O que é conversão? É mudança de atitude, é mudança de direção. Não é conversão, é isso. É quando você muda, você está nessa direção e você muda para outra. Por quê? A outra é a direção que o Senhor quer que você faça. Então, olhe para Cristo, amado, e vá em frente. E aqui algo aconteceu. O que você tem que vencer? Você não pode endurecer seu coração, mas você tem que vencer algo. E eu quero ler esse versículo para você. Quando Ezequias estava dizendo isso ao povo, olha o que aconteceu, versículo 10. Os correios foram passando de cidade em cidade para falar essas palavras, né? De Efraim, de Manassés, de Zebulon. Porém, riam e zombavam dele.
quando você decidir fazer uma aliança com Cristo, quando você decidir converter seu coração, saibam que vai ter pessoas que vão zombar, vão rir de você. Amado, isso não é novo não, isso não acontece, não é só agora não. Nesta época, estavam rindo, zombando, mas sabe o que aconteceu? O povo não se importou. E eu quero dizer para você, não se importe quando você for criticado, quando começar a rir de você, quando começar a achar que você não vai dar conta de permanecer nessa fé, nessa santidade, não importe, amado. Faça a vontade de Deus. E foi o que aconteceu aqui. Então você tem que vencer as críticas e se unir. Aqui diz no versículo 25 que o povo tinha um só coração. Olha só. E alegraram-se, capítulo 30, versículo 25, diz assim: e alegraram-se toda a congregação de Judá, os sacerdotes, os levitas e toda a congregação, de todos vieram a Israel, como também estrangeiros que vieram à terra de Israel, os habitantes de Judá. E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve semelhança, coisas como essa. E como eu estava dizendo a você, amado, o povo era alegre, o povo era feliz. Você sabe quantos dias durava a festa da Páscoa? 7. 7 dias, pensa 7 dias de festa? Um dia de festa é bom, não é? Quando tem um casamento, a gente tem ali 4 horas de festa, é muito bom, mas a gente quer ir para casa, né? A gente não é festeiro não, sabia? A gente não sabe o que é festa. Aqui eram 7 dias de festa. E eu quero contar uma novidade para você. No versículo, olha aqui no versículo 23, a festa estava tão boa que, olha, no versículo 23 diz assim: e concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. De fato, fizeram com júbilo, com alegria. Eles não fizeram 7 dias de Páscoa, mas fizeram 14 dias de festa. Meu Deus, vai gostar de festar assim. E amado, o povo de Deus é alegre. E olha, não abaixa a sua cabeça. Você tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que luta pelas suas causas. Amado, o Senhor pagou um alto preço pela sua alegria. Então não entristeça, confia no Senhor. Faça como Ezequias, escolha bem, porque você vai ter bons resultados. Nossos resultados são baseados nas nossas escolhas. E olha como foi lindo isso. E o povo, depois de toda essa Páscoa, sabe o que aconteceu? O povo começou a tirar os deuses que estavam entre eles e passou a ter um coração mais fiel. E no capítulo 31 fala que o povo começou a ser fiel. No versículo 3, no versículo 5, no versículo 6, fala que o povo trazia ofertas, dízimos ao Senhor, e o povo passou a ter um coração realmente voltado para Deus. Vamos ser fiel, vamos procurar ser fiel. Só que a história não acabou. O último momento que eu quero mostrar para vocês aqui, depois que tudo vai bem, depois que Deus restaura até a felicidade do povo, né? Até restaura a fidelidade do povo. Depois que você estiver fiel, amado, vem a luta, vem a prova. E não foi diferente o que aconteceu aqui com o rei Ezequias. No capítulo 32 vem a prova, não é? Levanta-se um grande rei, o rei da Assíria, que era um rei poderoso, que tinha milhares, um exército, né, como a areia da praia, como um exército gigantesco, numeroso, um exército forte, guerreiro, que se levantou contra o povo de Deus. Mas, amados, quando nós estamos aliançados, você já deve ter enfrentado guerras, né? Pois é. Mas quando nós estamos aliançados de verdade, até o inimigo que se levanta contra nós, nós entregamos nas mãos do Senhor. E foi exatamente isso que Ezequias fez. Foi exatamente, olha, aqui diz que Ezequias, ele prosperou. Vou até ler para vocês, antes de Senaqueribe se levantar. No último versículo do capítulo 31, diz assim: em toda obra que começou, o serviço na casa de Deus, na lei e nos mandamentos para buscar a Deus de todo o coração, olha, Deus o fez prosperar. Ezequias prosperou, porque no versículo 20 fala assim, olha, porque Ezequias
em todo Judá fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor nosso Deus. E ali Deus restaurou a fidelidade, restaurou a alegria, restaurou o sonho. E aqui diz ainda mais que houve paz, restaurou a paz, né? Mas vamos continuar. Levantou um rei para querer destruir o povo de Deus, né? O que acontece? Um grande rei, um rei forte, e ele se levantou com toda força, e era um rei que tinha tido muitas guerras. E olha a confiança de Ezequias. Se você abrir a sua Bíblia, capítulo 32, versículo 7, diz assim: olha o que o rei Ezequias fala para o povo, seu povo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Olha que lindo isso aqui. Porque há um conosco maior do que todos que estão com ele. Aleluia! Olha o que ele diz: há há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. E o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Olha que coisa linda. Ezequias não temeu aquele grande exército, porque ele confiou ao Senhor. E só que não ficou caladinho. Ele levou essas palavras ao povo, que havia um no meio deles, que era mais forte do que todo aquele exército, e era o Senhor. E sabe o que aconteceu? Se você ler a história depois, você vai amar essa história do rei Ezequias. O que acontece? E ainda o rei da Síria, ele escreve cartas, zombando até mesmo o nosso Deus, né? O Senhor dos senhores, zombando, falando que eles iam perder a guerra. E aí sabe o que acontece? Vou ler para vocês. No capítulo 32, versículo 20, diz assim: porém o rei Ezequias e Isaías, o profeta, olha, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram do céu. Amado, no momento de dificuldade, o que você faz? Aqui no momento da luta, o rei não estava sozinho, estava com o profeta. E aqui diz que eles oraram ao Senhor e clamaram aos céus. E sabe o que aconteceu? Vou ler para você. Versículo 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Oh, glória a Deus. Amado, o povo de Deus não precisou nem de lutar, não precisou de levantar nenhuma arma. Eu quero te falar que quem luta suas guerras não pode ser você mesmo. Ore. O que fala lá no Novo Testamento, né? Fala assim, olha, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, nem contra principados, nem contra potestades, né? E as nossas armas, amada, elas são espirituais. E aqui é prova disso. O que aconteceu? O Senhor lá do céu enviou o anjo e feriu todos aquele exército tão poderoso. Amado, saiba que você não está sozinho, mas qual é a arma mais poderosa? A oração. E você viu aqui, ele não estava só. Ali estava Isaías com ele, o profeta. Saiba que você também não está sozinho. Estamos juntos. Amém? Confie no Senhor e estamos juntos com você. Confie em nós também, não é? Estamos juntos e queremos lutar as suas causas, sabendo que Deus, Ele é o Deus de vitória. E aqui no versículo 23 fala assim, no finalzinho: e depois desse modo, depois disso, não é, ele foi enaltecido à vista de todas as nações. Mas no versículo 22 que eu quero ler no final, aqui diz que Deus deu paz a Ezequias por todos os lados. E o reinado de Ezequias seguiu bem, seguiu em paz. Por quê? Ezequias escolheu bem. E eu quero dizer para você agora, escolha bem. As suas escolhas, elas vão determinar os seus resultados. Escolha bem, não é? E aqui fala também até da morte de Ezequias, que quando ele morreu, prestaram honras a ele. Ele foi honrado porque ele foi um rei que levou o povo a buscar a Deus. E eu quero dizer que você é um homem ou uma mulher que também pode ser usada por Deus para levar outros a buscarem a Deus. Mas em primeiro lugar,
você deve buscar a Deus de todo o seu coração. Então vamos seguir esses passos, não é? Vamos aliar com pessoas que vão nos ajudar, vamos renovar a nossa aliança com Deus, vamos valorizar a casa do Senhor, não é? Indo a ela, né? Porque a casa de Deus é um lugar de adoração, ofertando, dizimando. Amado, eu não estou com essa palavra apenas para isso não, mas para te desafiar a prosperar, assim como o povo de Deus é próspero. E eu sei que você também é próspera, porque você também é fiel. Eu procuro ser fiel também. E eu me sinto uma mulher próspera. A nossa casa é próspera, porque nós ensinamos também os nossos filhos também a serem fiéis ao Senhor. Faça isso na sua casa. Amém? Faça um desafio de fidelidade, de oração. Amado, se ali, não desanime quando se levantar Senaqueribes na sua frente. Confie no Senhor, porque há um do teu lado que é maior do que todo inimigo que está lá fora. Saiba que Deus, Ele não te desampara. Deus, Ele jamais te deixará. A palavra de Deus nos garante isso. Ele fala que jamais te deixarei. E olha, não é o nosso pecado que vai nos impedir de ser abençoado. O pecado, realmente, ele precisa de ser deixado para trás, precisa de arrependimento. E nosso Deus, Ele é Deus de misericórdia. O Senhor não nos quer que vivamos uma vida de pecado, mas Ele quer que nós vivamos em novidade de vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor venha te abençoar de uma forma tremenda. E eu quero orar com você agora, mas que você escolha bem, porque eu tenho certeza que você quer ter bons resultados. Amém? Pai querido, eu coloco agora nas tuas mãos, Pai, os teus filhos. Ó Deus, que estão me ouvindo agora. Pai querido, que todos nós possamos tirar como exemplo a vida de Ezequias. Ó Deus, tomando essas decisões, Pai, nos aliançando contigo, procurando viver uma vida de santidade, de fidelidade. Pai, que possamos nos momentos das dificuldades também orar, buscar refúgio no Senhor, sabendo que Tu és um Deus que ouve. E o Senhor, Pai, como diz na Tua palavra, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as dificuldades também vêm, Senhor, mas é colaborando para o nosso bem, para nós vermos os milagres que, ó Deus, podemos alcançar quando nós confiamos em Ti. Pai querido, assim eu oro, eu Te dou graças por tudo, Pai, por esta palavra, e que, ó Deus, que cada um venha entender que o Senhor está a nosso favor. O Senhor está conosco e é o Senhor quem luta as nossas guerras. Assim eu oro e te dou graças em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe.